Bem, meus amigos, boa tarde a todos. Hoje, dia 17 de janeiro de 2022, segunda-feira, vamos dar início aos nossos estudos da semana. Talvez tenha um pouquinho de barulho a mais hoje, porque eu tive que abrir as janelas, porque aqui está quente, aqui esquentou, né? Então eu tive que abrir as janelas e, como é beira de rua, vai ficar passando carro. Mas vamos levando, né? Então, estamos na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis e nas segundas-feiras, às 17 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 2, da encarnação dos espíritos. O som está bom para vocês? Está ótimo, tudo bem. Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, para estudarmos essa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos, que tanto tem nos ensinado a respeito desta doutrina. Te rogamos, Senhor, a tua bênção, o teu amor e a tua compaixão para com cada um de nós. Em especial, Senhor, nós te pedimos por todos aqueles nossos irmãos que nesse momento se encontram em sofrimento, se encontram enfrentando muitas dificuldades, sejam dificuldades materiais, sejam dificuldades espirituais. Muitos irmãos nossos aqui do nosso país se encontra desabrigado por causa das chuvas e dos acidentes naturais das últimas semanas. Esses irmãos se encontram em aflito, Senhor, alguns desesperados. Então te pedimos, Pai, que envie as suas equipes espirituais, esses anjos amigos, a amparar esses irmãos, levar-lhes o consolo, o esclarecimento necessário, porque esses irmãos estão em sofrimento, Senhor. E para aqueles que desencarnaram recentemente, eu peço também, Senhor, a tua compaixão, o teu abraço fraterno, o carinho que o Senhor sempre dispensa a todos os seus filhos. E assim, envolvidos por essas vibrações amigas que vêm do coração desses irmãos espirituais que já se reúnem conosco para iniciar os nossos estudos, te pedimos amorosamente que tenha compaixão de nós, de cada um de nós, que abençoe os nossos lares, nossos estudos, nossas casas espíritas, nossos familiares e amigos, e nos dê a permissão para iniciarmos os nossos estudos do dia de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, nós estamos aqui, hoje, 17 de janeiro de 2022, segunda-feira, para o estudo do Livro dos Espíritos, e nós vamos iniciar lendo a questão 148, que está na parte segunda, capítulo 2, da encarnação dos espíritos. Na semana passada, eu fiz a leitura da questão 147, da 148, e estudamos uma parte da nota de Kardec. Hoje eu vou iniciar relendo a questão 148 e trazendo outras considerações a respeito desse tema, materialismo, que é o tema que inicia a questão 147, né? Então, vamos à leitura da questão 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? E os espíritos respondem: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Então, porque Kardec diz o seguinte, que muitos homens estão fazendo estudos que deveriam
mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Então ele pergunta: será que esses estudos podem levar ao materialismo? Esses estudos são perigosos? E eles dizem: não, não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos que os homens estão fazendo. O homem é que faz estudos e depois tira, né? Ele tira uma consequência falsa desses estudos. Ele faz uma reflexão equivocada desses estudos, pela razão de lhe ser dado a abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Então o homem faz um estudo buscando mostrar a superioridade da inteligência do homem. E, no entanto, desse estudo que pode surgir coisas muito boas, ele tira consequências erradas, ele tira conclusões equivocadas. E aí ele diz assim: acresce que o nada os amedronta. Exatamente, mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Então, como nós falamos na semana passada, realmente, você acreditar que após a sua morte, a morte do corpo, né, vai vir o nada total, isso apavora qualquer um. É você imaginar que você estuda, você adquire conhecimento, você tem família, você tem pessoas que você ama, que te amam, você construiu toda uma vida e quando você fechar os olhos, você vai, nada mais irá existir. E o nada assusta. Quer ver um exemplo? Um exemplo bobo, mas mais ou menos assim. Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, tem medo da escuridão total. A pessoa, por algum motivo, entra numa sala, né? Aquelas entradas de sala de cinema, quando você logo entra, aquilo tudo escuro, você nada a ver, ou então você acorda e dorme num espaço, num quarto totalmente escuro, e quando se acorda, a pessoa toma aquele impacto, aí ela logo busca o quê? Tentar regalar os olhos para ver. E a gente sabe que com o tempo, né, os olhos vão se adaptando à escuridão e você começa a perceber alguma coisa. Mas no início, você fica agoniado, tanto é que você procura logo tentar ver se você consegue ver alguma coisa, porque essa escuridão, esse nada perceber, traz uma certa agonia às pessoas. E essa ideia de nada é aterrorizante. É aterrorizante, né? E aí ele diz que aqueles que se fazem de muito forte, na realidade, muitas vezes, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Então, quando o sujeito, acredita que morreu, nada mais existe, e ele não consegue captar que existe algo mais, aí ele se diz materialista. Mas no momento que ele conseguir entender que a vida continua, ele vai deixar de ser materialista, porque é muito mais interessante saber que você vai continuar com a sua vida. Um outro aspecto, mas que ela vai dar continuidade. E essa ideia de que ela vai continuar é muito melhor do que o nada. Então, eles são materialistas porque ainda não conseguiram compreender. Aí o Kardec diz assim, o Kardec é os espíritos, mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente.
O dia que realmente eles se convencerem de que algo existe além do que eles pensam ser o nada, duvido que alguém prefira continuar nesse nada. Vamos pegar aí o livro A Gênese, no capítulo 1, e nós vamos aqui, no item 55 e 56, conversar um pouquinho sobre o que os espíritos nos trazem para nos mostrar a grandeza dessa filosofia, dessa doutrina espírita, nos mostrando da riqueza que nos envolve. Então, capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita, item 55. Está escrito assim: um último caráter da revelação espírita, e que ressalta as próprias condições que lhe dão origem, é que, apoiando-se em fatos, ela é, e só pode ser, essencialmente progressiva. E aí vem aquele detalhe. Alguns companheiros estão aí de forma equivocada, mas cada um tem o direito de fazer o que quiser, formando movimentos que eles intitulam espiritismo progressista. Espiritismo progressista. Como se esse espiritismo que nós estudamos não seja progressista. E aí Kardec, aqui na Gênese, fala sobre isso. O último caráter da revelação espírita, e que ressalta as próprias condições que lhe dão origem, é que, apoiando-se em fatos, ela é, e só pode ser, essencialmente progressiva. Então, o próprio Kardec já fala que a doutrina espírita é progressista. Então, por que criar-se um grupo de espiritismo progressista? A doutrina, ela é progressista. Então, é uma bobagem. É uma bobagem. E ele continua aqui: como todas as ciências de observação. Todas as ciências de observação são progressivas e progressistas. E ele continua aqui: por sua essência, ela se alia com a ciência, que, sendo a exposição das leis da natureza em certa ordem de fatos, não pode contrariar a vontade de Deus, autor das leis. Se as leis que regem o mundo, o universo, são de Deus, foram criadas por ele, né? A ciência, assim como a doutrina, não pode contrariar essas leis. Eu posso até não entender como um fato se dá, porque eu não conheço a lei que faz com que aquele fato aconteça. Mas dizer que aquele fato é místico, eu não posso. Então eu tenho que ter a humildade de dizer assim: olha, eu não sei como é que isso acontece, mas esse fenômeno é natural. Está nas leis da natureza. Só que eu ainda não conheço essa lei. E aí ele diz aqui, né? As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de rebaixá-lo. Elas só destroem o que os homens edificaram sobre as ideias falsas que fizeram de Deus. Então, olha só. As descobertas da ciência, elas glorificam Deus. Quando a ciência, com as suas leis, né, apresenta um fato novo, a gente sabe, isso é uma glorificação de Deus. Porque aquele fato sempre aconteceu da natureza. Agora a ciência vai explicar como aquele fato ocorre. Ela vai explicar. Ela vai dizer: ó, vocês estão vendo esse fato aqui? Eu vou trazer, eu vou explicar como é que ele ocorre. Mas ele acontecia.
Ele não passou a acontecer naquele momento que a ciência começou a explicar. Ele já acontecia. Quando Galileu, quando Copérnico, quando foram falar dos movimentos de rotação, dos movimentos de translação, a ciência, porque eles eram cientistas, explicaram o fenômeno. Mas o movimento já acontecia desde que o planeta Terra se formou. Então, mas só então o homem pôde explicar o fato. Mas o fato já acontecia. Então, a ciência não está rebaixando Deus, ela está glorificando. Está vendo isso aqui? Acontece assim, 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 assim. Eu estou explicando. Mas o fato não passa a acontecer a partir do momento que a ciência explica. Ele já acontecia. Agora, quando o homem dá uma explicação, então, por exemplo, aquela época, a, entre aspas, ciência da época, conhecimento daquela época, dizia o quê? Que o Sol é que girava em torno da Terra. Não era isso que dizia? Que o Sol girava em torno da Terra. E quem duvidasse disso ia para onde? Para a fogueira. Porque Galileu se atreveu a chegar lá e dizer, não é assim. Tudo bem que ele voltou atrás para não morrer, mas ele explicou o fato. Então, olha aqui. O que a ciência faz é destruir o que os homens edificaram sobre ideias falsas. Aí a ciência chegou e disse assim, ó, essa ideia de vocês aí, que o Sol gira em torno da Terra e que o planeta Terra é o centro do mundo, como eles diziam, isso aí está errado. A ciência faz isso. Ela destrói, ela apaga as ideias falsas. As ideias falsas. E continua aqui. O Espiritismo estabelece como princípio absoluto somente o que seja demonstrado por evidências. Kardec foi muito criticado também em relação a isso. Muitas vezes, as pessoas, os espíritas, né, da atualidade, fazem algumas críticas a Kardec porque ele, entre aspas, perdeu a oportunidade de fazer perguntas mais elaboradas aos espíritos. Mas como ele poderia fazer essas perguntas se não havia uma ciência demonstrando por evidências que aquilo acontecia? Ia ficar tudo aonde? Na teoria. O que é teoria? Teoria não é nada mais do que a opinião de um ou de alguns homens. É opinião. Isso é uma teoria, não é um fato. Eu acho que isso não é um fato, isso é uma teoria. Enquanto a ciência não provar que aquilo é verdade, continua sendo uma teoria. Então, o Espiritismo estabelece como princípio absoluto somente o que seja demonstrado por evidência. Para o Espiritismo dizer isso é o princípio absoluto, a ciência tem que demonstrar por evidências. Ou que seja deduzido logicamente da observação. Aquilo que as pessoas observam e não tem como duvidar. Em contato com todos os ramos da economia social, aos quais oferece o apoio das próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, sejam de qualquer ordem, quando chegam ao estado de verdades práticas e saiam do caminho da utopia, que é o caminho das teorias. Pois sem isso se aniquilariam, deixando de ser o que é, desmentiria a origem e o objetivo providencial. Avançando, essa é uma das frases mais famosas da doutrina, né? Avançando com o progresso, avançando de mãos dadas com o progresso, o Espiritismo
jamais será superado. Pois se novas descobertas demonstrarem estar em erro em um determinado ponto, o espiritismo, se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele aceita. Muitas coisas que Kardec, durante seus estudos, que ele afirmou como verdadeiro na época, apoiado na ciência da época dele, foram provadas mais tarde que não eram verdadeiras. Uma delas era aquela teoria onde ele se baseava na ciência da época sobre a inferioridade da raça negra. Ele tem textos onde ele falava sobre isso, mas em que ele se baseava? Ele se baseava na ciência da época. A ciência afirmava aquilo. E não era só Kardec que se equivocou sobre isso, não. Muita gente. Mas, hoje, os estudos afirmam totalmente o contrário. E aí o espiritismo vai seguir aquela opinião de Kardec que foi publicada no livro Obras Póstumas, ou o conhecimento que nós temos hoje sobre a igualdade dos homens? Que todos nós somos iguais, que não existe essa raça inferior porque ela é negra, porque como está naquele documento, dizia-se o quê? Que o homem negro não conseguiria crescer, não conseguiria adquirir um conhecimento maior, porque ele tinha um cérebro limitado. Era o que a ciência da época dizia. Como também, no século XVI, dizia que a mulher não tinha alma, que mulher e bicho era tudo a mesma coisa. Vocês lembram disso? Que a mulher não tinha alma, gente. Era o que diziam os religiosos da época. E todo mundo aceitava. Aí depois a mulher e o negro não tinham alma. Depois resolveram que a mulher tinha alma, mas o negro continuava sem alma. Era o que diziam daquela época. Só que conforme a ciência vai avançando, ele diz aqui, avançando com o progresso, o espiritismo jamais será superado, pois se novas descobertas demonstrarem estar em erro em um determinado ponto, e essa questão do negro não era os espíritos que afirmavam isso. Prestem atenção, era Kardec, não eram os espíritos. Ele se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele aceita. Tem uma notinha de Kardec que aqui diz assim: diante de declarações tão precisas e categóricas como as contidas neste capítulo, caem por terra todas as objeções de tendência ao absolutismo e à autocracia dos princípios, assim como todas as falsas interpretações de algumas pessoas desconfiadas ou mal informadas atribuem à doutrina. Essas declarações, por outro lado, não são novas. Nós as temos repetido inúmeras vezes em nossos escritos, para não permanecer dúvida alguma a esse respeito. Ademais, elas mostram o verdadeiro papel que nos corresponde, o único que desejamos, aquele de trabalhador. Então, a pessoa vai dizer assim, como Kardec falou algo assim? Primeiro, Kardec não era espírito puro. Kardec era um estudioso. E ele poderia muito bem, em alguma de suas ideias, errar. Como ele também, quando a gente pega o livro, deixa eu ver se ele está aqui comigo. O livro dos médiuns, quando você pega o livro dos médiuns, ele deixa claro lá no livro dos médiuns que só existe o quê? Obsessão simples,
obsessão por fascinação e obsessão por subjugação, não é isso? E ele afirma no Livro dos Médiuns que não existe possessão. Ele afirma isso de forma bem clara. Não existe possessão. Passado algum tempo, mais ou menos 1866, 1867, por aí, avançando nos seus estudos, ele vem, publica na Revista Espírita e publica depois na Gênese que existe a possessão, sim, retificando o que ele tinha dito antes. Ele retifica. E aí o pessoal vai dizer assim, oh meu Deus, eu digo, ué, e desde quando é vergonhoso você corrigir algo que você antes tinha dito de forma equivocada? Não tem erro nenhum. Nenhum. Quem pegar a Gênese no capítulo 14 dos fluidos, já vai encontrar aqui, no item 47, quando ele já diz aqui, ó, porque no Livro dos Médiuns, na questão 239, se eu não me engano, e que ele vai dizer, 239, 240, que ele vai dizer sobre a questão da possessão, tá? Ele vai dizer isso. Agora, o Livro dos Médiuns foi publicado em 1861 e a Gênese em 1868. Então, Kardec se equivocou. Sim, ele se equivocou. Vamos pegar o Livro dos Espíritos, só para a gente tirar, na questão 473, 473. Possessos. Parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Ele faz a seguinte pergunta aos espíritos. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado desse corpo? Aí os espíritos dizem, o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se, tomar o lugar do outro, indefinidamente. Isso ele não pode. Ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo, até ao termo fixado para a sua existência material. No Livro dos Médiuns, na questão 241, Kardec ainda mantinha a ideia de não existirem possessos. Ele ainda mantinha esse... Mas, quando ele publica a Gênese, no capítulo 14, e a Gênese foi publicado 7 anos depois de O Livro dos Médiuns. Quando ele publica a Gênese, em 1868, ele confirma a existência dos possessos. Então, ele diz aqui, na possessão, capítulo 14, item 47 do livro A Gênese, segundo parágrafo. Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz eleição de domicílio em seu corpo, sem que, contudo, este o deixe definitivamente, o que não pode ter lugar senão com a morte. Repara uma coisa aqui.
Na questão que nós lemos aí, eu pedi para vocês assim, eu disse aí, dá uma olhada na questão 473, os espíritos disseram isso. Os espíritos disseram que está na Gênese, na questão 473. Mas eu acredito que talvez Kardec ainda não tenha captado com profundidade o que os espíritos disseram. Os espíritos disseram que ele pode, né, obrar com aquele espírito, mas não pode substituir. Mas eles quiseram dizer, não pode substituir indefinidamente. Tipo assim, eu ocupo aquele corpo, mando o espírito, que é o dono do corpo, embora, e eu fico no lugar dele. É isso que os espíritos disseram. Mas, por uma interpretação que talvez ele não tenha conseguido captar na hora, ele manteve a ideia de que não tinha possessão e publicou assim no Livro dos Médiuns, que é o segundo livro dele. Mas se você analisar bem a questão 473, você já vai ver que ela está em acordo com o item 47 da Gênese. Mas ele levou alguns anos para chegar a essa conclusão e corrigiu na Gênese o que ele tinha dito no Livro dos Espíritos. Então, não tem nada, não tem nenhum problema esse tipo de coisa. Tanto que eles dizem aqui, o espiritismo jamais será superado, pois se novas descobertas demonstrarem estar em erro em determinado ponto, quando ele publica o Livro dos Espíritos, quando ele publica o Livro dos Médiuns, ele faz uma afirmativa, não tem possessão. Com o progresso e os estudos, que é uma coisa científica, ele vai o quê? Perceber que há um erro em determinado ponto. E aí o que ele faz? Ele modifica faz uma modificação sobre esse ponto. É o que ele está dizendo aqui. Se demonstrar estar em erro em determinado ponto, a doutrina se modificará sobre esse ponto. Foi o que ele fez. Se uma nova verdade se revela, a doutrina espírita aceita, porque verdade é aquilo que é provado por evidências científicas. Percebeu como é tudo muito claro? Então não tem porquê essa ideia desse materialismo. Não tem o porquê dessa história, desse espiritismo progressista. A doutrina, ela é progressista já, por ela mesma. Só essa ideia de se modificar ao perceber que a ciência provou que aquele ponto que ela afirmava estava equivocado, e ela vai modificar esse ponto, essa ideia por causa disso, é de alta. É para mostrar que ela é progressista, sim. Porque outras doutrinas se encastelaram dentro de suas ideias. Por exemplo, quer ver um exemplo? Um exemplo bobo. Existem doutrinas que até hoje ratificam a história do Adão e Eva. Ou não? E qualquer criança derruba essa teoria. Qualquer criança derruba essa teoria. Ainda mais porque eles mesmos se complicam quando dizem que no mundo só tinha uma família. Caim mata Abel, Caim vai embora e vai casar, forma a família. Com quem? Então, mas se mantém ainda a história do Adão e Eva. Se mantém essa história. E outras teorias dentro da religião. Que Jesus ressuscitou no terceiro dia de carne. Quando todo mundo sabe que com a falência dos órgãos, o corpo começa a entrar em decomposição. Mas essas doutrinas, elas
não aceitaram ainda, em sua totalidade, rever isso daí. Elas ainda não aceitaram rever. Aí você escuta, de repente, um sacerdote ou um pastor de uma dessas, fala uma coisinha, já tentando modificar, porque é uma coisa tão, né, que não dá para engolir, que a Eva nasceu da costela do Adão. Né? Então fica nessa coisa, mas tem medo, é como se tivesse medo de dizer, gente, tudo isso aí era alegórico, era uma grande alegoria, não, isso não aconteceu. Mas ficam presos. A doutrina não, ela diz logo, ó, se provarem que aquilo que eu estou falando não é correto, a gente muda. A gente muda. Isso é uma coisa dinâmica. Agora, nós vamos aqui pegar no Livro dos Espíritos a questão 799. 799. Nós estamos aqui verificando essa situação de que esse materialismo não se sustenta, tá? Parte terceira, capítulo 8 da Lei do Progresso. Questão 799. Kardec pergunta aos espíritos: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Porque esses nossos companheiros materialistas, eles afirmam que a doutrina espírita, ela não é científica, ela não é filosófica, é mais uma religião mística. E os espíritos mostram para a gente que não. Ela é uma doutrina progressista, caminha lado a lado com a ciência. Então, na questão 799, Kardec pergunta assim aos espíritos: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Olha o que eles respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam o espiritismo onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então, o espiritismo nos mostra que o nosso verdadeiro interesse tem que estar em cuidar das coisas espirituais, que nós devemos dar mais valor às coisas espirituais, porque nós somos espíritos imortais. Se eu não cuido das coisas espirituais, quando eu desencarno, eu vou ter o maior choque na minha vida. Vocês querem ver um exemplo? Há muitos anos atrás, quando eu estava fazendo a direção de uma mesa, isso tem muitos anos, gente, deve ter para mais de 20 anos isso aí, essa história. Inclusive, lá no CIOI, onde eu trabalhava, só tinha uma mesa mediúnica. Só tinha uma. E aí, uma companheira foi dar comunicação, deu comunicação, né? E ela estava desesperada. O espírito estava desesperado. Por quê? Porque quando ela estava encarnada, ela seguia uma religião onde diziam para ela o seguinte, que bastava ela seguir aquelas regras da religião dela, que depois que ela morresse, e toda a religião é espiritualista, ela teria direito a entre aspas, a salvação, ia para o tal do paraíso, e o paraíso era um lugar geográfico no céu, como as pessoas acreditam, né? O céu, aos passos geográficos, é o céu. E nesse céu, ela ia viver entre os anjos, ela ia ter asas, ia voar como os anjos. Tudo aquilo que a gente já aprendeu que tem o céu. Tudo aquilo de material. Não é? E o que ela tinha pago, as missas que ela tinha pago, que ela tinha participado, aquela coisa arada, do dinheiro que ela tinha dado,
tudo aquilo ia retornar para ela em bênçãos materiais no céu. Então ela ia ter uma bela casa no céu, um castelo, ia flutuar, aquela coisa arada toda. Aquilo tudo. E qual era o desespero dela? Ela estava caçando a pessoa, que eu não vou dizer, o líder religioso, ela estava caçando o líder religioso que tinha enganado ela por anos. Só que ela esquecia, ela não prestava atenção, que esse líder religioso também acreditava nisso. Ele também deve ter se decepcionado. Até porque foi ele que ensinou. E ela estava desesperada. Porque ela gritava, ela estava dizendo. Por quê? Ela encontrou uma outra realidade. E alguém tinha que pagar por aquilo. Porque ela se sentia totalmente enganada. Não é? Cadê as asas do anjo que não nascia nas costas dela? A asa do anjo não nascia nas costas dela. Não tinha castelo com aqueles príncipes, com aquelas coisas flutuando para lá e para cá. Não tinha harpa tocando. Não tinha Jesus para ela sentar do lado. Não tinha nada daquilo. Olha o desespero dela. Era um desespero de decepção misturado com raiva. Decepção por se descobrir enganada, de não ser uma outra realidade, e raiva porque ela acreditava que aquela criatura, que também devia estar com a mesma decepção, falou para ela tudo que não era verdade. Então, olha só, o espiritismo faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Primeira coisa que vai dizer, meu filho não tem asinha, não tem asa, não tem, sabe, violino, não tem nada disso. Tem o que você construiu. Tem o que você construiu. E o que é que você construiu? É isso que você vai achar. É isso que você vai achar. Aí o cara que é inteligente já começa o quê? Pensar. Porque ninguém é burro. Já começa a pensar. Se ele está encarnado, ele diz assim, opa, tá na hora de eu fazer uma faxina lá em casa, porque a coisa tá feia. Então, ele diz, deixando a vida futura de estar velada, quer dizer, de estar escondida pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente, pelo meio do hoje e agora, lhe é dado preparar o seu futuro. O espiritismo chega para a gente assim, ó, não tem nada disso. Não tem canto do cisne, não tem palácio de cristal, não tem nada disso. Então, você já... O que ele diz? O que tem é o que você tem agora. E aí você já começa. Ah, por meio do meu presente, eu vou começar a modificar, arrumar o meu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Porque a gente também vai aprender através do espiritismo que a gente cresce junto. Sozinho é muito complicado. E a 800, Kardec pergunta, não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência, do descuidado, né? Da irresponsabilidade dos homens e do seu apego às coisas materiais? É aquela coisa, não é para a gente ter medo de que o espiritismo não vingue, que ele não vingue, porque os homens são tão negligentes. Será que não corre o espiritismo esse perigo? E os espíritos dizem, conhece bem poucos homens que imagine que uma causa qualquer os possa transformar que por encanto. Então, a gente tem que pensar primeiro o seguinte,
A mudança, ela vai acontecer sim, tá? Mas ela não vai ser uma coisa rápida. Ela vai... Ó, são 2000 anos desde que Jesus esteve aqui, gente. Vai haver uma transformação, tá? Mas não será uma transformação abrupta. Não será assim, ó. Agora eu estou salvo, tudo mudou na minha vida, encontrei Jesus. Não é assim. Não vai rolar. Encontrei Jesus hoje, perdi daqui a 5 minutos. Como disse Nira Pinto naquele livro, Levanta-te, anda, basta uma pequena sombra no céu, lá no horizonte, e eu já me desequilibrei. Então, não vai ser assim. Vai haver mudança sim, mas não tão rápida. E eles dizem aqui, as ideias, só pouco a pouco, se modificam, conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem, para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Quer ver uma comparação aí? Ontem eu estava vendo o Jornal Nacional e eles estavam mostrando uma enquete, né? Fizeram uma pesquisa de como o nazifascismo cresceu no Brasil nos últimos 3 anos. Quem está vendo o jornal, deu ontem, deu hoje. Aí o cara vai dizer assim, peraí, para aí. Até então, acreditava-se que em 1945, em abril de 1945, com a rendição da Alemanha e oficialmente encerrada a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo estariam liquidados. De 45 para 2022, olha quanto tempo tem. Né? Faz as contas aí, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 2005, 2015, 70 anos. 75, 77 anos. Aí ontem aparece essa pesquisa na televisão. 77 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, o fascismo e o nazismo está crescendo no Brasil. Na Europa, Alemanha, esses países mais, né? Áustria, ele está lá, firme e forte. No Brasil, o nazismo e o fascismo vêm crescendo nos últimos 3 anos. Olha aqui. É necessário que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Nesses 77 anos, quantas gerações nós devemos ter aí? Uma. Sabe por quê? Porque ainda tem gente viva. Ainda tem judeu. Pessoas judias que ficaram presos no campo de concentração vivo, não tem? Tem. Ainda tem criminosos nazistas. 2 meses atrás prenderam uma velhinha de 95 anos. Ela tinha 95 anos quando ela foi para o tribunal. Aí o pessoal, mas quando ela tinha 18, ela aconteceu. Recebeu um apelido terrível. Dos 18 aos 24, meu Deus do céu. Mas Deus manteve ela viva. Aos 95 ela foi denunciada, fugiu, mas 2 meses depois ela foi presa e foi a julgamento. Ela ainda está viva. Então, os atores daquele fato ainda estão vivos. Então, você não pode se surpreender por isso. Da coisa estar tão latente. Porque aqui ele diz assim, ó, é preciso que algumas gerações passem.
Daqui a uns 10 anos, aí talvez não tenha mais ninguém que vivenciou aquele fato, né? Se tiver, vai ser 1 ou 2 aí, já com mais de 100 anos. Mas, enquanto isso, a coisa está aí. Então, é por isso que ele diz que a coisa caminha devagar, gente. É preciso que algumas gerações passem. E aí ele diz aqui, para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. Olha só, para cada geração, uma parte do véu se dissipa. Não é o véu todo, não. É uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele, o Espiritismo, unicamente corrigir um homem, um único defeito que fosse nesse homem, olha só, viesse corrigir, esclarecer, se corrigir, vamos colocar como esclarecer e auxiliar na transformação de um homem que pudesse aniquilar um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Porque, gente, sempre o primeiro passo é o mais difícil. Não é? Andar de bicicleta, a primeira pedalada é a mais difícil. Depois que você dá a primeira pedalada, você percebe que consegue equilibrar, tu vai embora. Então, o primeiro passo é o mais difícil. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem. Se conseguisse educar um homem, apagar um defeito de um homem, já ter-lhe-ia feito bem. Pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. E às vezes, né, você tem um familiar em casa e você quer modificá-lo totalmente. Totalmente. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Agora vamos dar uma voltinha rápida aqui na questão 147, só para a gente concluir essa questão 800 aí. 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então, muitos desses ainda são materialistas por puro orgulho, por se achar que a ciência nada pode conservar oculto a eles. Só que as coisas vão surgindo aos poucos. E é preciso dar tempo ao tempo. Agora nós vamos concluir a leitura da nossa notinha de Kardec, que nós já tínhamos começado a estudar semana passada. Eu estou aqui, no último parágrafo da nota de Kardec. Diz assim, é erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que até certo ponto o toquemos com o dedo, falamos sobre Tomé, lembra? O toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece,
pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham. Na mediúnica, né? É o próprio cidadão que está vivendo lá aquele problema que vem contar como é a vida dele. E relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada. Isso é importantíssimo, porque eles não só vêm contar a vida que vivem, mas eles vêm simplesmente dizer para a gente assim, ó, toma cuidado com a tua vida, senão esse aqui será o teu futuro. Entendeu? Eu sou você amanhã. Não é? Você olha certas coisas e pensa assim, caramba, o que esse cara fez é o que eu estou fazendo agora. E se com ele aconteceu isso, por que comigo vai ser diferente? Eu não sou melhor que ele? Então é melhor eu mudar o rumo da minha prosa e da minha caminhada. Porque senão eu vou terminar aqui, nessa reunião de desobsessão. Aí ele diz aqui, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios, a renovação do fervor e da confiança. O espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite. E o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos, quer dizer, trazidos de volta à senda do bem pela perspectiva do futuro. Então, aquela coisa, eu estou num caminho, me desvio, aí dou de cara com uma realidade infernal. Aí aquele choque de realidade faz o quê? Opa, cadê o mapinha para eu voltar para o caminho onde eu estava? Porque esse desvio aqui, e André Luiz, numa de suas obras, diz o seguinte, conheça a verdade, busque conhecer a verdade, para que ela não venha te surpreender. Conheça a verdade para que ela não te surpreenda no futuro. Então, o Espiritismo mostra para a gente, ó, ao vivo e a cores, é assim que acontece. Muda o teu caminho, porque esse é o teu destino, se você não mudar. Vamos pegar aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 5. Capítulo 1, item 5. Eu não vim destruir a lei. O Espiritismo. Item 5 diz assim, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Quer ver um exemplo? Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo agora, há pouco tempo. Meu pai já desencarnou há 20 e poucos anos. Eu não sei o tempo certo. Eu só sei que ele morreu numa quarta-feira de cinza. E como quarta-feira de cinza é flutuante, ela pode ser em fevereiro, como pode ser em março, né? Quarta-feira de cinza. Vai depender da data do carnaval. Eu não gravo essas datas. Eu não sei quantos anos tem, nem a data certa. Eu sei que tem mais de 20. E foi uma quarta-feira de cinza que ele morreu. Eu nunca conversei, como a maioria de pessoas da nossa idade, nunca conversei coisas de foro íntimo relativo a meus sonhos, minhas aspirações com meu pai. Nunca.
E eu acho que não é muito diferente de muita gente da nossa faixa etária. Os mais jovens conversam, mas na nossa faixa etária, depois dos 60, 70 anos, eu acho que, pelo menos, não, as pessoas não tinham aquela coisa, papai e mamãe, senta aqui, vamos falar da vida. Ah, alguns de vocês vivenciou isso? Era do nosso mundo naquela época, né? Não havia essa intimidade. Hoje não, a garotada se abre, conversa com o pai, com a mãe, fala coisas que na nossa época, se eu falasse, morria falar isso, falar certa coisa, morria de vergonha de falar. A garotada tá falando aí doidada. Aí, o meu pai enviou uma mensagem, né? Enviou uma mensagem. E nessa mensagem, ele tocou num assunto. Ele virou-se e disse assim: minha filha, você tem muitos amigos aqui. Muitos amigos. E eles já me contaram várias histórias suas. Dessa vida e de outra. Aí ele falou assim, e meu pai não era um homem para prestar muita atenção nisso. E eles disseram que você sempre esteve envolvida com os livros e a oratória. Sempre. Era sempre a sua história. Livros e oratória. Livros e oratória. E eles me contaram muitas histórias sobre você. Mas eles me deram a permissão de contar uma para você, de falar para você uma dessas histórias que eles me contaram. E que foi o seguinte, que por causa dos livros e da oratória, você já se complicou muito em outras existências. Mas que nessa você está procurando acertar. Mas eles fizeram um alerta para você ir um pouco devagar. Porque você também tem que cuidar da sua vida. Porque você mergulha tanto por causa dessa coisa, né, de livro oratória, vai devagar, vai com calma, vai um pouco mais de calma. Vai caminhando, tá tudo bem, tá tudo certinho, vai um pouquinho mais de calma. Vive um pouco a sua vida. Aí eu achei interessante que eu não tinha essas conversas com meu pai. Entendeu? E quando ele falou aquilo, eu disse, é a minha realidade. Eu tenho que realmente ir um pouquinho, administrando um pouco melhor as duas coisas. A minha vida e os livros e a oratória. Entendeu? Porque eu sei, o que eles me disseram, o que eu entendi é o seguinte, que eu sempre dei muita ênfase para os livros e para a oratória, e por isso eu me compliquei em algumas vidas por aí. Porque livros, oratória, envolve política, outras coisinhas a mais, e aí a confusão às vezes se instala. Então, se eu tinha alguma dúvida, veio meu pai, com quem eu não conversava essas coisas, e me colocou a realidade que eu sei. Então, isso é interessante, né? Então, ele diz aqui, nos mostra, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nolo mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias. E daí vem que muito do que ele disse, olha a novidade, que muito que o Cristo disse permaneceu ininteligível
ou falsamente interpretado. Alguém duvida disso? O Espiritismo é a chave, com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então, o Espiritismo hoje está nos dando a chance de tornar inteligível o que estava ininteligível. É ele que vem fazendo isso. Ele, como falou, vem rasgando o véu de cima a baixo para mostrar para a gente essa verdade que estava escondida, quer dizer, foi escondida por nós, porque nós não nos interessamos em conhecê-la, até porque ela ia de contra, entrando em choque com os nossos interesses pessoais, principalmente no que tange a reeducação espiritual, a evangelização do espírito. Porque o tempo todo os espíritos batem nessa tecla. Mas isso é uma coisa que não nos interessa muito, não é verdade? Ainda. E para encerrar, eu trouxe esse livro aqui, Depois da Morte, de Leon Denis. No capítulo, deixa eu ver o capítulo desse, o capítulo 7, o materialismo e o positivismo. Lá no final, o penúltimo parágrafo desse capítulo 7, Leon Denis diz assim, é o livro Depois da Morte. O pensamento humano avança, desenvolve-se e dia a dia penetra mais além. O que hoje é desconhecido não o será amanhã. A carreira, quer dizer, a vida do espírito humano não está terminada. Olha só, a carreira do espírito humano não está terminada. Fixar-lhe um limite é desconhecer a lei do progresso, é falsear a verdade. Ser materialista, acreditar no nada, morreu, acabou, é desconhecer a lei do progresso, é falsear a verdade. Continua Leon Denis. Tempo chegará, quer dizer, um dia, tempo chegará em que todos esses vocábulos, em que todas essas palavras, materialista, positivista, espiritualista, perderão sua razão de ser. Porque o pensamento estará livre das peias, quer dizer, das amarras, né? E barreiras que lhe impõem escolas e sistemas. Ele está dizendo, vai chegar um dia que nós vamos deixar de lado toda essa história de espiritualista, materialista, né? Isso tudo vai ficar para trás na estrada. Tudo isso vai perder sua razão de ser, porque o pensamento do homem estará livre desses preconceitos, né? Desses dogmas, tudo aquilo que impõe sistemas, barreiras, religiões, segmentos. Ainda vai levar um certo tempo. Ainda vai levar um certo tempo. Para que isso aconteça mais rápido, a gente tem que começar a trabalhar. Trabalhar. Vai levar tempo? Vai. Mas um dia chega lá. Nós chegaremos lá. E a doutrina, como uma doutrina progressiva e progressista, nos convida a isso. A buscarmos. E não ficarmos com essas besteiradas de brigas, né? Questõezinhas aqui. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, eu sou de Moisés, que era aquela briga do passado e que continua hoje. Eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita, eu sou umbandista, eu sou de candomblé, eu sou progressista, você é retrógrado, você é cético, você é isso, você é aquilo. Tudo isso aí demonstra o quê? Falta de conhecimento, ignorância. Mas o Espiritismo vem nos libertar disso e nos mostrar que nós somos espíritos imortais e que nós temos que caminhar para frente.
seguindo o exemplo de Jesus, que não tá, e os espíritos puros não estão preocupados com essas questões. Entendeu? Então a doutrina tem essa beleza. Alguém gostaria de perguntar ou falar alguma coisa? Tem algum comentário para ser feito aí, gente, sobre o que nós estudamos aqui? Eu vou começar a perguntar, hein, gente. Todo mundo entendeu tudo direitinho? Então, nós vamos encerrar por aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou pedir para a Carmen fazer a nossa prece de encerramento. Depois nós teremos, às 18h30, né? 18h25, por aí, o estudo do livro Memórias de um Suicida. E às 19h40, a nossa palestra pública, que vai, olha o tema, ante a mensagem espírita. O tema bem de acordo com o estudo de hoje, né? Carmen, por favor, faz a nossa prece. Tá bom. Então vamos agradecer muito ao alto, agradecer a espiritualidade amiga que aqui esteve conosco, está conosco, essa oportunidade de abrir, de levantar esse véu, esse conhecimento que precisamos cada vez mais agregar em nossos corações,